Nosso vídeo hoje para falar sobre essa informação confirmada pelo próprio presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, em entrevista à rádio Band News de Goiânia, que o zagueiro Ian Souto pode retornar para o Goiás já nessa janela de transferências do próximo mês de julho. O Ian Souto, aquele mesmo que chegou na temporada passada, vindo do Floresta, após uma boa disputa da Copa do Nordeste, fez algumas partidas na Série A, começou esse ano muito mal e teve que ser emprestado ao Vitória, por conta da sua fase muito ruim. Tem um contrato até dezembro de 2024 no Verdão e emprestado ao Vitória até o final dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, por lá em Salvador, ele não fez nenhuma partida vestindo a camisa do Leão. Ele que nesse ano jogou 5 jogos pelo Goiás, no Campeonato Goiano, porém pelo Vitória ficou no banco de reservas 6 vezes até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vitória que vem fazendo uma grande campanha, é líder da competição, e vem jogando tanto com o Wagner Leonardo quanto também com o Camutanga, aquele zagueiro ex-náutico Atlético Goianiense, na sua zaga. Até mesmo o João Vitor, um outro zagueiro também das categorias de base, ele passou no Vitória, no Santa Cruz, no Guarani, vem sendo um outro jogador mais utilizado do que, por exemplo, o jovem Ian Souto, que atualmente tem apenas 21 anos de idade. Segundo Paulo Rogério Pinheiro, seria uma solução para a quinta zaga, até mesmo porque o Goiás hoje conta apenas com 4 zagueiros profissionais no seu elenco, Tanto o Sidmar quanto também o Bruno Melo, o Lucas Alter. Esses os 3 titulares, apesar de uma fase muito ruim do Sidmar, vestindo a camisa alviverde. Tem também o Edu, que não é um jogador para a Série A de Campeonato Brasileiro, e o jovem Nolasco também, que é sim um bom jogador, mas ainda não tem essa experiência, tem apenas 18 anos de idade, é muito arriscado de fato. E o jovem Natan Melo também, o volante que vem fazendo uma função nos treinamentos do Goiás, quase como um volante. O que disse o Paulo Rogério Pinheiro sobre o assunto, abre aspas, o Ian Souto talvez volte para ser o quinto zagueiro nosso. Hoje estamos correndo um risco muito sério. Nosso quinto zagueiro hoje é o Natan, que é volante, então estamos dando muita sorte. O da Silva foi para o Londrina, o Ian teve aquele jogo contra o Vila, que queimou um menino e teve que ser emprestado para rodar. O Ian não é ruim jogador. Talvez ele já volte para ser o quinto zagueiro, talvez nem para jogar, mas para poder, no desespero qualquer, ter um para entrar, não ter que buscar o Nolasco, que tem apenas 18 anos de idade, fecha aspas, o que disse o Paulo Rogério Pinheiro. É óbvio que isso faz sentido, mas é uma falta de planejamento muito grande, porque eu entendo também um outro ponto. O Goiás ele tentou a contratação de um outro zagueiro até o último dia da janela de transferências, O Goiás que fez aí consultas tanto pelo Gaston Susso, jogador do Platense, ele acabou tendo uma grave lesão, enfim, não foi aprovado nos exames médicos, e de um outro zagueiro argentino também, que o Paulo Rogério confirmou. Então, dentro desse cenário, eu até entendo a diretoria que, digamos assim, já contava com Bruno Melo e com Lucas Alter. O Sidmar poderia ser um bom reserva, mas esse zagueiro argentino com certa experiência, aí sim, você pode começar a Série A do Campeonato Brasileiro e deixar ali como uma quinta opção, tanto o Edu, ou até mesmo o Nolasco, que é mais jovem. Aí você poderia, por exemplo, liberar o Heron, como aconteceu na transferência para o Atlético Goianiense, ou até mesmo o da Silva, que vem também jogando a Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Londrina, e o Ian Souto, que foi repassado ao Vitória. Mas, se você não tem aquela coisa garantida, é igual a transferência do Nicolas também, beleza, é um dinheiro entrando, mas se você não tem um substituto, acho que fica muito arriscado, já no finalzinho da janela, liberar todos os jogadores e agora tem que fazer isso, trazer de volta o jogador, Então, não gosto muito dessa postura do Goiás, não acho que o Ian Souto será um jogador para mudar o patamar da zaga do Goiás, mas é um pouco mais seguro do que, por exemplo, não trazer ninguém. Só que aí eu acho um ponto errado também. Se o Goiás contratar mais um reforço na zaga, que é sim muito necessário nesse momento, por exemplo, a contratação de pelo menos um jogador mais experiente, eu vejo a zaga do Goiás até que suficiente para a Série A do Campeonato Brasileiro, dentro das pretensões alviverde, Tanto o Lucas Alter quanto também o Bruno Melo. Então, digamos que traga um jogador um pouco melhor do que o Sidmar. Deixa o Sidmar como uma quarta opção e o Edu como quinta opção. Aí, ok, acho que dá para ter uma Série A um pouco mais tranquila, a não ser que tenha, por exemplo, uma lesão dentro do elenco. E nessa posição de zagueiro, que é sim muito delicada, muito fácil você ter suspensões, lesões, então você precisa ter mais opções. Então o Goiás acabou liberando demais os jogadores antes da hora, antes de ter, por exemplo, uma contratação confirmada, para o mesmo setor. Liberou tanto o Heron, que vem fazendo uma boa Série B, do Campeonato Brasileiro, com a camisa do Atlético, também o Ian Souto para o Vitória e o zagueiro da Silva também lá no Londrina, na disputa da segunda divisão. O Ian Souto, que como eu falei, ele tem contrato longo no Goiás, ele chegou de graça em uma parceria juntamente ao Floresta no ano passado, para a disputa inicial do Campeonato Goiano. O Goiás ficou com 50% dos seus direitos econômicos.
não tem o interesse de vender. Por exemplo, no ano passado, o Goiás chegou a receber uma proposta de algo próximo de 5, 6 milhões de reais, porém como o Verdão tem apenas a metade dos seus direitos econômicos, resolveu não fazer negócio com a equipe do futebol europeu. A tendência é que seja um clube ou da Espanha ou de Portugal, né, que fez essa proposta para o jogador. Como o Goiás tem apenas a metade, naquele momento achou um preço muito baixo.